Então vamos à leitura da palavra. Diz assim: E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Esse não é o tema principal da mensagem de hoje, mas foi uma mensagem que eu achei que deveria ser necessário ser falado com os irmãos essa noite. Porque esse texto fala quando eles estavam caminhando e Jesus apareceu e passou a caminhar com eles. Porém, os olhos deles estavam fechados e eles não conseguiam enxergar a Jesus. Então, enquanto eu meditava na palavra, eu percebi que de nada adiantaria eu trazer a palavra, trazer a ministração para os irmãos, se o Senhor não abrisse os seus olhos, não abrisse os olhos de vocês para que vocês vissem a verdade das Escrituras. Se o próprio Deus não retirasse as escamas dos olhos dos irmãos. Então eu quis começar com esse versículo para fazermos uma oração, para então introduzirmos a palavra. Então oremos. Senhor, amado Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, graças te damos pelo momento que o Senhor nos permitiu, Senhor, de aprender mais de ti, de louvar e engrandecer o teu santo nome, Senhor, porque cremos, meu Deus, que tudo é para a honra e glória do teu santo nome, Senhor, tudo é para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome, Jesus. Senhor, te pedimos que nesse momento o Senhor retire as escamas dos nossos olhos, que nos impedem, Senhor, de enxergar a verdade de quem tu és através das tuas Escrituras, Pai. Te pedimos, Pai, que o Senhor se revele a nós essa noite através da tua palavra, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, venha usar, Senhor, a mim, Senhor, como um mensageiro, Senhor, para levar, Senhor, a tua palavra, Senhor, aos teus filhos essa noite, meu Deus. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, convença cada um, Senhor, do pecado, da justiça, Senhor, e traga um entendimento de quem verdadeiramente tu és, meu Deus. Com essa oração, Senhor, damos início, Pai, à mensagem da noite, te pedindo, Senhor, que nos dê, Senhor, esclarecimento e fale fortemente ao nosso coração, de forma que a mensagem, Senhor, venha nos mudar por completo, meu Deus. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. E a mensagem se encontra lá em Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios. Vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele, em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos redenção pelo seu sangue e remissão das nossas ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez abundar para conosco com toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Eu trago hoje essa mensagem com o texto de expor um pouco da carta de Paulo a Éfeso,
um pouco desse primeiro capítulo aqui, né? E vamos começar com o verso 2, que diz: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma saudação muito comum entre nós, principalmente entre nós batistas, saudamos uns aos outros com graça e paz. E muitas vezes não percebemos a mensagem que estamos entregando ao dar uma simples saudação, que se tornou tão comum, tão rotineira, que esquecemos da essência dessa mensagem, que por si só já é maravilhosa e completa. A graça que nós dizemos, que a graça e a paz do Senhor seja convosco, ela é o favor merecido que nós recebemos através do sacrifício de Cristo ali na cruz. E o favor e a paz também é algo que recebemos em conjunto com a graça, que através dela temos paz com Deus, já que antes éramos inimigos de Deus, não tínhamos paz com Ele, mas através da graça dele, do seu favor merecido, dando o seu Filho Jesus como sacrifício por nós, nos tornou amigos de Deus e passamos a ter paz com Ele. Então, a saudação que Paulo começa aqui em sua carta, a graça e a paz de Cristo Jesus, ele está de forma direta indicando e desejando aos irmãos aquilo que ele entende como algo mais maravilhoso e algo essencial da salvação e do Evangelho, o qual nós cremos que é o que nos torna verdadeiramente cristão, a graça e a paz do Senhor. Continuamos, verso 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ao ler esse versículo, eu comecei a me lembrar de certas vezes em que pregadores diziam que a gente precisava pedir bênçãos ao Senhor, precisávamos insistir, oferecer sacrifícios, oferecer jejuns. Mas aqui o texto, Paulo deixa bem claro: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ele nos abençoou de forma que já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Não precisamos mais recorrer a pedidos a Deus por essas bênçãos, porque Ele já nos deu. Mas Ele nos deu com um detalhe que o apóstolo Paulo faz questão de deixar claro no final desse verso 3. Em Cristo Jesus, todas essas bênçãos celestiais que nós precisamos e que nós já recebemos do nosso Senhor, está em Cristo Jesus. E nós só teremos acesso a essas bênçãos quando nós estivermos em Cristo. E quais são essas bênçãos celestiais, né? Quais são essas bênçãos? Serão bênçãos que nós veremos no decorrer desse capítulo até o verso 14, sendo a primeira delas a eleição, que é nós sermos escolhidos e amados por Deus. A segunda, a predestinação para a adoção. A terceira bênção, perdão e redenção dos nossos pecados. A quarta, a revelação do mistério da vontade de Deus. A quinta bênção, a herança em Cristo que nós temos. E o selo do Espírito. Essas são as seis bênçãos espirituais que o apóstolo Paulo entrega nessa carta à igreja de Éfeso naquele momento. Então vamos passar agora à introdução das bênçãos, que começa a partir do verso 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele, em caridade. Ou seja, aqui no verso 4, o apóstolo Paulo faz questão de declarar que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis. Santo, como os irmãos já sabem, significa separado, significa puro, significa aquele que é de uso exclusivo do Senhor. Foi para isso que fomos separados desde a fundação da terra,
para que fossemos seres que fosse unicamente para louvar e engrandecer ao Senhor, de forma que devemos nos apresentar diante dele irrepreensíveis, sem pecado, sem mácula, puro, com santidade, da mesma forma que Deus é santo. E isso nós só alcançamos quando estamos em Cristo Jesus, porque fora de Cristo é impossível ter uma vida de santidade, porque somos de natureza pecaminosa. Continuamos aqui no verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. E o verso 6, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. No contexto romano do Novo Testamento, a adoção de filhos, ela vinha com 4 direitos. O filho adotado ele passava a ter 4 direitos. O primeiro, ele tinha o seu nome alterado, passava a ter o nome da família que o adotou. Segundo, era a herança. Então, ele, por ser adotado, também passava a ter direito da herança daquela família que o adotou. E, em terceiro lugar, ele tinha a posição de filho legítimo, ou seja, ele era em pé de igualdade com o filho legítimo daquela família. E ele também tinha algo que era o cancelamento das suas dívidas. Se ele tivesse dívidas, se ele estivesse devendo algo para alguém, tivesse cometido algum delito, tivesse algum crime, automaticamente era perdoado, porque essa nova família arcava com tudo. Então ele passava a ser perdoado e tinha esse perdão de suas dívidas. E isso é semelhante ao que temos em Cristo Jesus. Recebemos um novo nome, o qual não nos é ainda revelado, mas quando for o momento em que nos encontrarmos com Ele, a Bíblia nos diz em promessa que receberemos a revelação do nome o qual Ele nos deu desde diante da fundação da terra. Passamos a ter direito na herança com Cristo Jesus, o qual nos garante que nós iremos reinar com Ele no seu novo reinado. Temos também a posição de filhos, de forma que Deus não nos vê como servos, como inimigos, mas nos chama de filhos. E filhos, em pé de igualdade com Cristo Jesus, Ele nos vê da mesma forma que Ele vê o seu Filho amado, porque é através do seu Filho que Ele nos vê. E isso ainda estando em Cristo. E o cancelamento dos nossos pecados, das nossas dívidas, que automaticamente, ao sermos aceitos em Cristo, ao sermos adotados nessa nova família, temos os nossos pecados totalmente perdoados. E mais uma vez, afirmo, em Cristo Jesus. Somente em Cristo temos direito a essa promessa. E isso tudo serve unicamente para o louvor e glória da graça do Senhor, pela qual Ele nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Tudo isso é para que nós possamos louvar e engrandecer o seu nome, para que o nome do Senhor seja louvado e engrandecido no amado, para que nós possamos ser vistos por Ele, não como inimigos, não como seres odiados, porque Deus é santo e Ele odeia o pecado, e nós somos seres de natureza pecaminosa. Então, diante de Deus, não seríamos vistos com bons olhos. É tanto que no jardim, onde habitava a presença do Senhor, e Ele descia para contemplar, para estar em comunhão com o homem, a partir do momento que o homem comeu do fruto, e ele, então, se tornou pecador, é necessário uma intervenção de Deus naquele momento, que é expulsar o homem do jardim, porque o homem estava agora repleto de pecado. Então ele não podia habitar no jardim, porque o jardim era o local onde a presença do Senhor descia. E se o homem continuasse naquele ambiente, o homem seria exterminado. Por quê? Porque o homem agora estava repleto de pecado, e a santidade de Deus não pode habitar onde tem pecado. Logo, por quê? Porque a santidade do Senhor iria exterminar por completo o homem. Então, a expulsão do homem do jardim não é uma condenação, mas é sim parte da salvação dele para nós, pois não conseguiríamos habitar presente com ele naquele ambiente. E também por conta do fruto que havia naquele jardim, a árvore da vida eterna. Se o homem passasse a consumir aquele fruto, então ele seria eterno pecador. Logo, ele não poderia morrer para si mesmo, uma vez que consumiu do fruto da eternidade, passou a ser eterno pecador.
Então, através da adoção, é que nós nos apresentamos de forma agradáveis a Deus em Cristo, no amado dele. No verso 7, ele continua: em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Verso 7 nos fala da redenção do sangue, que é um dos maiores atos da graça do Senhor, se não o maior, que é a redenção dos nossos pecados através do sacrifício do seu Filho, que foi o maior ato de graça que o ser humano sequer é capaz de imaginar, para Deus oferecer o seu Filho Santo, de forma que naquele momento onde Deus nos criou, Ele já havia predestinado para si, já havia nos escolhido. Então, Ele criou o homem, e queria o homem para si, Ele queria um povo que fosse seu, porém o homem era pecador. E aí entra o propósito de Cristo se oferecendo, ou fazendo parte do plano de Cristo, de Deus, para se oferecer como sacrifício santo e agradável a Deus, aquele que iria nos comprar para si mesmo, e o que nos garante sermos a sua herança, como nós veremos aqui nos versos a seguir, que o verso 8, que ele diz aqui: que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, como eu havia falado, foi parte do plano de Deus para que tudo isso fosse vinculado no Filho, de forma que servimos para a honra e glória de Deus através do Filho, de forma que estamos conectados no Filho, estamos ligados no Filho, e tudo passa a ser do Filho, porque essa é a herança que o Filho recebe, somos nós. Isso a gente vê no verso 11 e no verso 12, que diz: nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, os versos 11 e 12, o apóstolo Paulo nos diz que nós fomos predestinados, uma palavra que o apóstolo Paulo gosta bastante de mencionar em suas cartas, ele diz que nós somos predestinados a sermos a herança de Cristo. Somos a herança dele, conforme a vontade do Pai. E esse texto, não sei os irmãos, mas ele me incomodou bastante, me incomoda, pelo fato de que ele me diz que eu sou herança de Cristo. E isso faz com que eu olhe para mim e pergunte: será que eu estou sendo uma herança digna do Senhor Jesus Cristo? Será que Ele se alegraria em me receber como herança, de acordo com a vida que eu tenho vivido? Será que eu estou vivendo da forma que eu deveria viver, sendo santo, separado, que deveria viver em pureza, em santidade, deveria viver em consagração para Ele, para a honra e glória do santo nome dEle, sabendo que sou parte da herança dEle? Será que eu estou sendo uma herança digna do Senhor Jesus Cristo? Fica aí também a pergunta para os irmãos, para que venhamos a meditar sobre as nossas ações, as nossas atitudes, se condizem com algo que alegraria o Filho ao receber a sua herança no dia predestinado por Deus. E, enfim, nós vamos ao verso 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Mais uma vez, ele diz que nós estamos em Cristo. Ele começa: em quem vós estáis, ou seja, nós estamos em Cristo depois que
ouvimos a palavra da verdade. Ou seja, foi necessário que primeiro nós ouvíssemos, depois que ouvimos a palavra da verdade, que é o Evangelho da salvação, e tendo nele crido. Foi necessário ouvir a palavra, ouvir a mensagem e crer em Cristo Jesus. E isso faz com que nós estejamos nele. É isso que nos liga a Cristo. E esse texto, ele relata a importância da pregação do Evangelho. Porque como as pessoas que estão predestinadas, separadas para ser filhos por adoção a Cristo, irão reconhecer e estar nele sem que elas, primeiramente, ouçam do Evangelho, segundo, sem que creiam em Cristo Jesus. Então há aquilo que nos é imposto por Cristo, a honra de ministrar o Evangelho, como ele exige por todo mundo, pegar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em meu nome. E essa mensagem nos leva a outro versículo, que é aquele versículo que eu não lembro exatamente onde está escrito, mas diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem os envie? Isso nos aponta a necessidade de sermos missionários, sermos evangelistas e apoiarmos os missionários e a mensagem do Evangelho, a propagação, pois é dessa forma que a mensagem irá alcançar aqueles que estão destinados à adoção em Cristo. É dessa forma que eles irão entender que tem um Pai, é dessa forma que eles irão reconhecer a paternidade, que são pecadores, a necessidade de Cristo, e assim como todo o contexto da salvação que nos é anunciado nessa carta a Éfeso. Assim eles irão entender as seis bênçãos espirituais, as 6 heranças espirituais que temos em Cristo Jesus. E eles poderão acessar tudo isso e se tornar nossos irmãos em Cristo Jesus. E ele termina nos dizendo que o Espírito é colocado em nós como um selo, é a garantia de que a promessa da salvação se cumprirá. O Espírito Santo é o que nos garante que iremos ser salvos, e estaremos em Cristo e estaremos com Cristo. Ele coloca aqui que ele foi selado em nós como penhor. E como os irmãos sabem, penhor é algo que você faz, você entrega ao banco. Quando você penhora algo, você entrega um item ao banco, um relógio, uma pulseira, algo de valor, como em troca de um dinheiro, alguma certa quantia. E você entrega aquilo como garantia de que aquela quantia que está sendo emprestada será devolvida. Então Cristo nos entrega o selo, põe em nós esse selo como forma de garantia de que estamos salvos, de que estamos em Cristo Jesus e de que estaremos com Ele na glória eterna, onde Ele reinará. E assim com Ele nós reinaremos juntos. E essa foi a exposição que eu preparei aos irmãos. Foi meio curta, mas eu creio que foi bem objetiva, com o intuito de falar das 6 heranças, das 6 bênçãos que nós temos em Cristo Jesus, assim como da importância de cada uma delas e da importância de estarmos em Cristo, porque se não estivermos em Cristo, não temos conexão alguma com essas heranças. E mais uma vez agora eu ia dizer aos irmãos quais são essas bênçãos, que é a eleição, que você encontra no verso 4, a predestinação para a adoção, que está no verso 5, a redenção e perdão dos pecados, que está no verso 7, a quarta bênção, a revelação do mistério da vontade de Deus, que é o verso 9, que é aquilo que nos mostra quem Deus é, que foi justamente por isso que eu achei interessante colocar a necessidade daquele versículo de Lucas 24, no verso 15 a 19, para que Ele abrisse os nossos olhos, para que possássemos, para que nós venhamos a enxergar o mistério da sua vontade, para que Ele revelasse a nós. Essa é a quarta bênção que temos em Cristo, o direito de entender os mistérios da sua vontade.
isso está no verso 9. A quinta herança que temos em Cristo é sermos parte da herança dele. E essa deveria ser a maior herança que nós temos, ser parte da herança de Cristo, porque é a promessa que ele nos garante, para que onde eu estiver, estejais vós também. E a quinta bênção e última que o apóstolo Paulo nos revela aqui no seu primeiro texto é o selo do Espírito, que é a garantia que temos da nossa salvação. E assim encerra a mensagem de hoje, né? Então vamos fazer a oração. Senhor Jesus, amado Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque temos a certeza de que o Senhor abriu os nossos olhos para entendermos o mistério, Senhor, que é a tua palavra, que é a tua mensagem, Senhor. Te agradecemos porque essa é uma herança, é uma bênção que o Senhor nos dá, que o Senhor nos capacita, Senhor, entender, Senhor, os mistérios, Senhor, que o Senhor revela aos nossos corações. É a bênção, Senhor, tão maravilhosa, Senhor, que o Senhor revela, Senhor, os mistérios a pessoas tão simples e indignas como nós, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque tu colocaste Cristo, Senhor, como cabeça, Senhor, da tua igreja, como diz lá no verso 22 e 23, Senhor, que o Senhor colocou Cristo como cabeça, Senhor, desse corpo, que somos nós, a igreja do Senhor. Te agradecemos porque a tua palavra, Senhor, nos revela, Senhor, o teu amor, nos revela também, Senhor, o teu plano de filiação, o teu plano de adoção para cada um de nós. A tua palavra, Senhor, nos garante que somos filhos. A tua palavra nos garante, Senhor, o teu Espírito como selo, nos garante a nossa salvação. Te agradecemos, Senhor, porque a tua predestinação, Senhor, não nos faz, Senhor, termos orgulho, Senhor, mas muito pelo contrário, ela nos faz com que nós nos olhemos, Senhor, com olhares, Senhor, de julgamento para nós mesmos, porque somos predestinados, fomos escolhidos, pois estávamos junto com o mundo em condenação, mas tu nos escolheu para sermos herança do teu Filho. E isso faz com que, Senhor, venhamos nos analisar, com que venhamos, Senhor, nos colocar em uma balança, Senhor, constantemente para saber se estamos sendo aquilo que te agrada, se estamos sendo santos, se estamos sendo puros, Senhor. E é isso, Senhor, que faz com que nós venhamos nos corrigir, Senhor. É justamente a tua predestinação que faz com que venhamos nos corrigir e querer sermos algo, Senhor, digno de Ti, por mais que sabemos que não seremos por nós mesmos e que só seremos em Cristo Jesus. Então te agradecemos por isso, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos porque o Teu Espírito continuará, Senhor, ministrando essa mensagem em nosso coração no decorrer da semana e continuará nos dando um entendimento, Senhor, do Teu mistério, Senhor, de coisas que talvez não entendemos nessa pregação, mas cremos que o Senhor continuará, Senhor, fazendo com que nós venhamos remoer essa palavra, remoer essa mensagem em nossos corações e em nossas mentes e venhamos entender verdadeiramente aquilo que o Senhor quer que entendamos, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, Senhor, por tudo que o Senhor fez através do Teu Filho e te agradecemos, Senhor, pelo Teu Filho, que é, Senhor, a única razão de estarmos aqui, Senhor. É o que nos move, é o que nos faz, Senhor, te amar, é o que nos faz estarmos ligados a Ti e é o que nos faz ter paz contigo. Te agradecemos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém e amém.